Olá, vamos agora falar da definição de entropia apresentada por Bowen, que é adaptada para espaços métricos que não são necessariamente compactos, mas são uma união crescente de compactos, chamados sigma compactos. Então, como é que se faz essa definição? Essa é uma definição que de fato é muito usada. Tomemos uma aplicação num espaço métrico, vamos adotar XD, K um certo compacto do espaço, okay? E um subconjunto desse compacto diz-se um n epsilon gerador do compacto para algum epsilon positivo, para algum inteiro n maior ou igual que 1. Né? Ele é um n epsilon gerador se o compacto está contido na união das bolas dinâmicas em torno dos pontos do subconjunto E de bolas dinâmicas de tamanho, de comprimento n e raio epsilon. Ou seja, a família das bolas dinâmicas de comprimento n e raio epsilon em torno dos pontos do conjunto E formam uma cobertura do compacto. Recordo a definição de bola dinâmica, que já foi apresentada atrás. Foi apresentada especificamente quando nós trabalhamos com a definição de entropia de Brinkatok. E agora observamos que para cada tripla, ou seja, para cada inteiro n, para cada epsilon e para cada compacto, nós associamos, calculamos, definimos o seguinte número Rn epsilon k, que é a menor cardinalidade de um n epsilon gerador do compacto, ou seja, a quantidade mínima de pontos que eu necessito para cobrir o compacto, né, com n epsilon bolas em torno desses pontos, ok? E o que eu observo que a aplicação, né, esta aplicação, ela cresce quando nós diminuímos o raio epsilon, né? Então o Rn epsilon k é maior ou igual que o Rn delta k se o epsilon é menor que o delta. Okay? Isso segue necessariamente pela própria definição. Ou seja, esta é uma aplicação que é monótona, né, decrescente no epsilon. E agora nós definimos, dado o epsilon e o k, eu faço o lim sup, né, de 1 sobre n logaritmo do Rn epsilon k. Ok? E pelo que nós vimos atrás, então a aplicação que a epsilon associa este lim sup é monótona decrescente. Observem que eu não sei se o Rn, este Rn, se é subaditivo ou não há qualquer afirmação sobre isso, em geral não é verdade, então eu não sei se este limite existe, por isso a gente aplica o lim sup. Tá? Mas, reparem, como isto é monótono decrescente, ou seja, o R epsilon k é uma aplicação monótona decrescente, então existe o limite quando epsilon vai para zero. Okay? E chamamos esse limite de Rk. Depende do f também, depende da transformação, então digamos Rfk. É o limite, quando epsilon vai para zero, do Rf epsilon k. Okay? E cada Rf epsilon k é este lim sup. Portanto, esta definição, né, é uma definição que tem vários passos, né, na construção. Definimos finalmente esta função HDF como o supremo, maior valor, né, o supremo de Rfk, deste limite aqui, quando f vai para zero, para todo o compacto contido no nosso espaço. Toma o sup destes números por todos os compactos. Isto é uma das definições, uma construção apresentada por Bowen. E agora, dualmente, um subconjunto E, contido num compacto, diz-se n epsilon separado se para todo par de pontos do compacto distintos, né, eles se separam a uma distância epsilon antes de n iterados. Ou seja, isso está dizendo que se eu tenho dois pontos distintos no conjunto E, então um deles não está na n epsilon bola dinâmica do outro. O que é a mesma coisa que dizer que
a distância do fi de y ou fi de x é maior ou igual que ε para algum i entre 0 e n, né? Excluindo n. Agora, também dualmente, definimos agora o Sn εk, sendo a maior quantidade de pontos que eu posso ter no conjunto N separado dentro do compacto K. Certo? Portanto, como estas bolas dinâmicas são vizinhanças abertas de X, sempre que o epsilon e o N são positivos, então é óbvio que num compacto, né, aquele valor do Rn εk é finito. No caso dos conjuntos N separados, né, o Sn εk parece assim não muito bem definido, mas de fato, né, este lema aqui resolve esse problema. De fato, para qualquer n maior ou igual que 1, é epsilon positivo e qualquer compacto, de fato nós temos que o Sn ele é enquadrado, o Sn εk é enquadrado pelo Rn εk por baixo e pelo Rn de epsilon sobre 2k por cima. Ok? Isto é consequência das definições, essencialmente porque, né, se eu tiver um n epsilon sobre 2 gerador com uma certa cardinalidade, com a cardinalidade mínima, com Rn, epsilon sobre 2k, então para cada x no conjunto E, que seja um n epsilon separado, né, vai existir, porque eu tenho esta cobertura, por causa da definição de n epsilon sobre 2 gerador, existe um y em f, cuja órbita acompanha a órbita de x a uma distância epsilon sobre 2. Okay? E, portanto, eu consigo associar a um ponto de E um ponto de f. Isso me permite definir uma função de E para f. A função φ é injetiva, porque se eu tiver dois pontos de E associados ao mesmo ponto de f, ou seja, perseguidos, né, seguidos pela mesma órbita y de f, então o que vai acontecer é que a distância entre a órbita de x e a órbita de y, eu posso interpolar a órbita do x e do x' pela órbita de y e obtenho que a distância do f de x ou f de x' é menor que epsilon para todos os i's até n. Resulta que, né, o x é igual ao x' porque o E é um n epsilon separado. Ou seja, como esta função φ é injetiva, nós concluímos que a cardinalidade de E é menor ou igual que a cardinalidade de f. Ou seja, o que nós temos no enunciado, o Sn εk é menor ou igual que o Rn epsilon sobre 2k. Ok? Portanto, o Sn é sempre finito, qualquer compacto. Por outro lado, se eu tomar um n epsilon separado, um conjunto n epsilon separado em K, com cardinalidade máxima, Sn epsilon K, então ele tem que ser um n epsilon gerador. Ou seja, o Rn epsilon K é menor ou igual que o Sn epsilon K. De fato, caso contrário, né, eu poderia achar um ponto do compacto que não estivesse contido nas n epsilon bolas centradas nos pontos de E. Okay? Mas então isso significaria que se eu juntasse esse ponto x ao conjunto E, eu obteria um novo conjunto n epsilon separado, que seria de cardinalidade maior do que o conjunto E. Mas o conjunto E era um n epsilon separado com cardinalidade máxima. Okay? Então isso permite terminar a prova do lema. Finalmente, posso agora definir o lim_sup de 1 sobre n do logaritmo do Sn epsilon k, ou seja, a taxa de crescimento assintótica do Sn epsilon k quando n vai para o infinito. Okay? E de novo, nós temos que, inversamente, a função S de epsilon ela é crescente. Portanto, existe o limite quando epsilon vai para zero. Okay? Nós sabemos que ela é menor ou igual que a R epsilon, pelo lema anterior. Okay? Definimos o HDF
como o limite quando epsilon vai para 0 do S epsilon K, né? Sobre, temos o supremo sobre todos os compactos. Pelo lema anterior, né, o limite acima coincide com o limite usando conjuntos geradores para cada compacto. Era usando o R epsilon ou o S epsilon vai dar o mesmo número. Okay? De fato, estas construções, isso é extremamente importante, são independentes da métrica que nós possamos colocar no espaço métrico, desde que a gente mantenha a topologia. Então, se me derem duas métricas, de tal forma que a identidade de uma para a outra e a inversa são uniformemente contínuas, são métricas uniformemente equivalentes, então a entropia calculada desta forma, esta função, que nós vamos ver que é igual à entropia topológica, de fato, mas esta função calculada para uma das métricas e a mesma função calculada para a outra métrica coincidem. Ok? E de fato o que nós verificamos é que as bolas, né, em uma métrica estão contidas nas bolas da outra métrica e vice-versa. Então obtemos um encaixe, né, dos números que nós usamos. Observamos que se um espaço métrico for compacto, né, então quaisquer métricas que sejam equivalentes são automaticamente uniformemente equivalentes, né, porque métricas equivalentes garantem a continuidade das identidades de uma métrica para a outra, e como o espaço é compacto, eu assumo agora que ele é compacto, as funções contínuas são uniformemente contínuas. Okay? Então, se eu tiver, e daqui segue, se eu tiver um espaço compacto, metrizável, e uma aplicação contínua, então a entropia topológica coincide com esta nova construção, com a HD de F. Qualquer que seja a métrica D, que gera a topologia do espaço X. Okay? Ou seja, a definição de Bohan é uma definição alternativa da entropia topológica, okay? Porque num caso de um espaço compacto ela coincide com o que nós já tínhamos. Certo? Como é que nós provamos este resultado? Nós precisamos agora de comparar os N epsilon geradores e os N epsilon separados com as coberturas por abertos, né? Então, precisamos deste lema. Se alfa é uma cobertura aberta de X com um número de Lebesgue delta, lembra que é o número de Lebesgue, foi usado já em argumentos anteriores, então o número associado à cobertura, que é a alfa n, né, o refinamento enésimo da cobertura alfa, é dominado pelo Rn delta sobre 2 de x, que nós já sabemos é dominado pelo Sn delta sobre 2 de x. Ou seja, se eu tiver o número de Lebesgue delta, né, esse delta é usado no cálculo, está relacionado com o cálculo de Rn e de Sn. Se eu tiver uma cobertura aberta com um diâmetro menor do que epsilon, então o R epsilon de F é menor ou igual que o Sn de F, que é menor ou igual que o número de cobertura da gama n. Se alfa epsilon é uma cobertura aberta de x com um número de Lebesgue 2 epsilon e gama epsilon uma cobertura aberta com um diâmetro menor do que epsilon, então eu posso enquadrar o Rn e o Sn, né, entre o número de cobertura da gama epsilon n e o número de cobertura da alfa epsilon n, ou seja, o número de cobertura da alfa epsilon n é menor ou igual que o Rn epsilon, menor ou igual que o Sn epsilon, esta desigualdade a gente já conhece, e isto é menor ou igual, tudo isto é menor ou igual que o número de cobertura de gama epsilon n. Okay? Isto agora é só um jogo de coberturas, né? Observemos que o item 3, né, é um condensado do item 1 e 2. 3 é a consequência de 1 e 2, é só para ficar como referência para o que nós vamos fazer a seguir. Né? Para o item 1, né, para cada i entre 0 e n, eu consigo achar um elemento de A de tal forma que ele contém a bola centrada em f i de x de raio delta sobre 2, porque, né, eu supus que o delta é um número de Lebesgue, e assim a bola dinâmica tem que estar contida num elemento, em algum elemento do enésimo recobrimento, né? Porque a bola dinâmica
é o conjunto de pontos que acompanham a órbita do seu centro a menos de delta sobre 2. Então isso significa que os pontos que acompanham os pontos da bola dinâmica estão em cada iterado contidos em algum mesmo elemento da cobertura alfa. Portanto, quando eu olho a bola dinâmica, eu vou obter a interseção de uma certa sequência de elementos da cobertura alfa. Vai estar contido lá. Certo? E se eu tomar, né, os pontos de um n delta sobre 2 gerador de cardinalidade mínima, né, então segue que uma subcobertura do alfa n vai conter essa quantidade de elementos, né, porque a alfa n ela é um bocadinho mais grossa, né, do que a cobertura das bolas dinâmicas, que ela contém, né, as bolas dinâmicas. Então, toda a subcobertura de alfa n vai ter que conter pelo menos, aliás, no máximo, né, esses elementos do Rn delta sobre 2. Isso dá uma das desigualdades. Né? Para o item 2, nós tomamos um conjunto E, que é um n epsilon separado, cardinalidade máxima agora, né? Então observamos que nenhum elemento do refinamento da cobertura gama pode conter mais do que um elemento de E, porque eu tomei um diâmetro gama, né, menor do que epsilon. Gama tem menor do que epsilon. Certo? Portanto, temos a desigualdade afirmada no item 2. E, a partir daqui, nós relacionamos a entropia topológica via coberturas com a entropia topológica via n epsilon separados e n epsilon geradores. Se eu tomar as coberturas alfa epsilon e gama epsilon como no item 3 do lema, né, nós obtemos este enquadramento que está no item 3 do lema, entre os números de cobertura do alfa epsilon n e do gama epsilon n, e o Rn epsilon e SR epsilon, e portanto, fazendo o n indo para infinito nesta expressão, nós vamos ter a entropia topológica de F em relação a alfa epsilon enquadrando R epsilon F e S epsilon F. E do outro lado, a entropia topológica de F com respeito à cobertura gama epsilon. Essa entropia topológica é menor ou igual que a entropia topológica da F. Bom, mas quando o epsilon vai para zero, os termos que estão aqui, né, usando geradores e usando conjuntos separados, né, estes dois termos, ambos, quando o epsilon vai para zero, convergem para a função HDF. E uma cobertura que tenha um diâmetro muito pequeno, tem um número de Lebesgue muito pequeno, ok? Então eu posso assumir que quando o alfa epsilon vai para zero, eu posso escolher uma família de coberturas, alfa epsilon, com diâmetro indo para zero e com número de Lebesgue arbitrariamente pequeno. Okay? Portanto, eu posso incluir aqui, eu posso assumir que esta alfa epsilon tem diâmetro indo para zero. Se isso acontece, nós sabemos que a entropia topológica de F em relação a alfa epsilon vai convergir para a entropia topológica de F. Estamos num espaço métrico, nós já vimos essa propriedade, né? E, portanto, nesta expressão, nesta desigualdade, né, aqui, fica tudo enquadrado pela entropia topológica de F e temos a igualdade entre a HD de F e a entropia topológica de F com as definições iniciais. No próximo vídeo falaremos de cálculo de entropia topológica usando estas definições novas de Bowen em alguns exemplos.